Seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos para a nossa terceira aula de potenciação. Nessa aula, que é justamente do nosso curso Enem 1000. Você que quer se preparar muito bem e gabaritar a prova de matemática e suas tecnologias. E ainda ter aquela força na prova de ciências da natureza. Para sua ajuda em física, química e alguns cálculos também em biologia. Vem com a gente que nessa aula você vai estudar notação científica, ordem de grandeza e no final a gente vai resolver um exercício para fixar bem esse conteúdo. Bacana? Vem com a gente para a aula. Então, inicialmente, vamos dar início, lógico, à notação científica. Notação científica é o quê? E ordem de grandeza são temas que a gente precisa bastante para quem vai fazer uma prova do Enem e os demais vestibulares. Também as escolas militares cobram bastante, como o ITA, INE e EFON, a AFA, a ESA. Então, todos esses cursos vão te cobrar na hora da prova de acesso. Os conceitos são importantes não só na matemática, também você vai usar para as ciências da natureza, como a física principalmente, a química também em grande ênfase e a biologia. Em ciência, você não pode escrever os números de qualquer maneira. Você tem que fazer devido às suas regras. Existem regras para serem obedecidas. Vamos ver os exemplos que a gente até comentou nesses exemplos na aula 1 de potenciação. Agora a gente vai dar uma ênfase maior e explicar por que funciona aqueles números que a gente escreveu. Na célula animal, a gente tinha um comprimento. Lembra que a gente calculou o comprimento de uma célula animal e a gente colocou essa numeração 0,00001 metros, ou seja, o 0, seguido de 4 zeros e 1. Bacana? E a gente percebeu que isso aqui poderia ser escrito de uma forma mais simples, que era justamente o quê? A forma de notação científica. Em seguida, a gente viu a velocidade da luz também, que é 300.000 km por segundo, ou você pode escrever em metros por segundo, um 3 seguido de 8 zeros. E você percebeu também que a gente pode escrever de uma forma mais simples. Depois a gente viu como é que calcula uma carga elétrica. A carga elétrica é esse número enorme. Aqui eu fiz até uma redução dele, porque tinha mais casas, tinha mais algarismos significativos. Eu dei uma reduzida aqui. E ele vai ser igual a esse número escrito em notação científica. Então, o que é que a gente observa aqui? Que os números de cima, que é justamente quem? O 0,00101 metro, é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Então, ele está escrito aqui em cima e embaixo está em notação científica. Aqui, ele está na forma normal e aqui em notação científica. E aqui na forma normal e aqui em notação científica. Bacana, beleza, você explicou a diferença entre a forma normal e a notação científica. E aí? E agora? Como é que a gente vai calcular essa notação científica? Bem simples. Vamos ao nosso quadro. O que é um número em notação científica? Ele vai ter essa forma assinalada aí. Ele vai ter essa forma. E como é essa forma? Essa forma assinalada vai ser o quê? A, que é justamente um algarismo que fica à frente da base 10, vezes 10 elevado a n. Observem aqui, quem é o A do teu primeiro exemplo? É o 1. Quem é o A do segundo exemplo? 3. E quem é o A do terceiro exemplo? Esse número todo, 1,602. Vezes, vocês observem que todos eles estão multiplicando, no caso, pela base 10. Todos eles têm um expoente. Como é que a gente vai construir essa notação científica? Então, o n é o expoente inteiro. E o que é que acontece com o A? O A ele tem que ser um número que seja maior ou igual a 1 ou menor que 10. Ou seja, ele tem que ter um algarismo apenas. Vocês observam aqui que a gente fez o deslocamento da vírgula. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, a gente colocou a vírgula atrás do 1. No caso, são 5 casas aumentando o número. Então, aqui você faz o contrário. Você bota menos 5. Aqui, a vírgula está atrás do último número. Você pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que foi que aconteceu? O número ele era muito grande. Você reduziu o número. Você
né? Reduzir o número quantas casas? Você reduziu 8, então aqui você acrescenta 8 casas. É só fazer assim, dessa forma. Aqui a gente vai pular bastante números. No caso aqui a gente já sabe que vai ser 19, mas vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 no 1,1, no 1,6. Ou seja, você tinha um número muito pequeno, 0,00. O que foi que você fez? Você aumentou 19 casas. Então aqui você faz o contrário. Você reduz as 19 casas. E em relação ao A, o que foi que você fez? Você fez com que esse número ficasse entre 1 e 10. Olha como vale 1. 1 vezes 10 é menos 5. Ó, o 3 ele está entre 1 e 10? Perfeitamente. E 1,602 está entre 1 e 10? Está assim. Bacana? Fixou? Então agora a gente vai dar início ao nosso estudo da ordem de grandeza. Por que a importância de estudar a ordem de grandeza? Porque a gente sabe que em nossa vida diária é muito comum não conhecermos o valor exato de certa grandeza. Com isso a gente vai ver alguns exemplos. É possível conhecer exatamente qual a população mundial nesse momento? Né? A última vez que eu vi uma pesquisa sobre isso, tinha aproximadamente, olha aí o termo, aproximadamente 9,5 bilhões de habitantes. Bacana? Mas esse número ele vem crescendo segundo a segundo. Vai nascendo uma pessoa, ou pode decrescer, vai falecendo uma pessoa, morrendo uma pessoa. Então esse valor exatamente a gente não conhece. Por isso que a gente tem que saber um valor aproximado dele. Por isso a importância também de estudar a ordem de grandeza, para saber quão grande é o número ou quão pequeno também é. Também, uma pessoa resolve construir uma casa. Quando você vai fazer uma reforma ou vai fazer uma construção, é possível no início da construção saber exatamente o valor que vai ser gasto? Não, a gente sabe um valor aproximado. Bacana? Os dois exemplos acima mostram que em nossa vida diária, frequentemente, é possível conhecer o valor exato de uma grandeza. Porém, é importante ter uma estimativa do seu valor. Este é o objetivo do estudo desse assunto. Não esqueça, quando estiver resolvendo um problema em ordem de grandeza, faça sempre cálculos aproximados. Com isso, a ordem de grandeza de um número é a potência de 10, mais próxima desse número. Agora a gente vai para a definição da ordem de grandeza. Bacana? A ordem de grandeza do número 15 é 10 elevado a 1, porque 15 está mais próximo de 10 do que de 10 ao quadrado. Abaixo, a ordem de grandeza do número 89 é 10 elevado a 2. Por quê? Porque o 89 está mais próximo de 10 elevado a 2, que é 100, ou de 10 elevado a 1. Bacana? A outra, a ordem de grandeza do número 2 é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, você lembra que é 1, que a gente viu lá na definição, na aula 1. Porque 2 está mais próximo de 10 elevado a 0, que é 1, do que de 10 elevado a 1. Bacana? Então, como é que a gente vai fazer essa ordem de grandeza? Ela é bem simples. O primeiro passo que você deve seguir é colocar o número em notação científica. Então, a gente tem que aprender aquela primeira parte que a gente viu. Coloque em notação científica. E o segundo passo? A gente vai observar apenas o valor do A, o valor que acompanha a base decimal. Bacana? Então, depois de observar o A, você vai perceber o seguinte. Se o A for maior ou igual à raiz de 10, você vai colocar na ordem, a tua ordem de grandeza será apenas o quê? O 10 acompanhado do expoente. Só que nesse expoente você vai somar 1. Se o A for menor do que a raiz de 10, a ordem de grandeza vai ser apenas a base 10. 10 elevado a n. Só lembrando de um detalhe, por que a gente utiliza raiz de 10? Porque a raiz de 10 é como se fosse uma média entre o 10 elevado a 0 e o 10 elevado a 1. Vou comentar até aqui. Ele é uma média. Tu tem um 10 elevado a 0 e tu tem um 10 elevado a 1. Qual é o termo central? É o 10 elevado a 0,5. E 10 elevado a 0,5 é 10 elevado a 1 meio, que é justamente raiz de 10. Bacana? Por isso que a gente utiliza esse valor como base. Com isso, a gente vai resolver um exercício para fixar bem essa aula de notação científica e ordem de grandeza. Vem com a gente para a resolução. Em um hotel,
Com 500 apartamentos, o consumo médio de água por apartamento é de cerca de 170 litros por dia. Qual a ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório? Olha o que foi que ele te pediu. Ele está te pedindo OG, ou seja, a ordem de grandeza. Ter o reservatório do hotel em metros cúbicos. Outra informação importante. Ele quer o teu OG, que é a ordem de grandeza, mas ele não quer em litros, ele quer em metros cúbicos. A gente vai ter uma transformaçãozinha para fazer. Para abastecer todos os apartamentos durante um dia apenas, de falta de água. Então, é tranquilo. Vamos observar o seguinte. Cada apartamento gasta, em média, quanto? Em cerca de 170 litros por dia. São 500 apartamentos, então você multiplica a quantidade. Então, fica 170. Só que esse 170 não é só para um apartamento, né? Vai ser para 2, 340, para 3, 510. Aí você não vai fazer isso sucessivamente. Você vai usar a operação multiplicação. Então, você vai fazer o cálculo 17 vezes 5, que dá 85. E tem quantos zeros? 1, 2, 3. Você repete esses 3 zeros. Bacana? Essa resposta aqui, turma, será em litros. Só que ele não está te pedindo em litros. Ele está te pedindo em metros cúbicos. Vamos só lembrar de um detalhe importante? Você lembra que uma caixa d'água que tem 1 metro cúbico tem a capacidade para 1000 litros. Não é isso? Pronto. Então, como é que a gente vai transformar de litros para metro cúbico? A gente vai dividir por 1000. Só isso. Você vem aqui e divide por 1000. Ou seja, você vai encontrar um valor de... Você vai cortar os zeros, são 3 zeros, 85 metros cúbicos. Beleza? Acabou aqui? Não, porque ele está te pedindo a ordem de grandeza. O que foi que a gente acabou de ver? Como é que a gente determina a ordem de grandeza de um número? A gente, em primeiro lugar, primeiro passo, a gente tem que colocar em notação científica. Pergunta a você, esse número 85, ele está em notação científica? Vamos lembrar? Você vai perceber que ele não está, porque para estar em notação científica, ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 10. E 85 é bem maior do que 10. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer só o deslocamento da vírgula. A vírgula ela se encontra aqui, ó, quando ela está oculta. Como é que eu coloco a vírgula para ficar um número entre 1 e 10? É só voltar aqui uma casa. Ou seja, vai ser 8,5. Ah, Ananias, eu posso tirar 10 desse jeito assim? De 85 dividir por 10 dá 8,5. Ah, se eu tirei 10 aqui, o que é que eu faço aqui? Eu acrescento 10. Só isso. Bacana? O método está em notação científica? Pronto. Agora você está apto para determinar a ordem de grandeza desse número. Tranquilo? Pronto. Agora você vai observar apenas o valor do A, que está à frente da base 10. Esse número, ele é o quê? O número A, ele é menor que 3,16? Ele é menor do que 3,16? Não, 8,5 é bem maior. Bacana? Então, se ele é bem maior, o que é que a gente faz? Se ele é maior, então A ele é maior que 3,16. Ah, se ele é maior, a tua ordem de grandeza, o OG, ele vai ser o 10 elevado a N, só que eu somo 1. Basicamente isso. Então, o teu OG, que é a ordem de grandeza, ele vai ser 10 elevado a 1. Não, você tem que somar 1, porque ele é maior do que 3,16. Então, 10 elevado a 2. Essa é a tua ordem de grandeza. Basicamente isso. Com isso, a gente marca o item B. Bacana? E aí, gostou da aula? E também do exercício? Agora, o que é que a gente vai fazer adiante? Na primeira aula, a gente viu a definição, viu por que você precisava estudar potenciação. Na segunda aula, a gente viu todas as propriedades. E na terceira aula, a gente complementou com a notação científica e ordem de grandeza. E as próximas aulas? A gente vai ter mais 3 aulas de potenciação. E bem bacana, porque elas serão apenas para resolver exercícios. A quarta aula será os exercícios de fixação. A quinta aula será os exercícios propostos. E a sexta aula vai ser nossa sessão Enem, com resolução apenas de questões que caíram no Enem. Bacana? Se tiver gostado, deixe o seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui abaixo. Forte abraço e até a próxima!